Olá, meus queridos, estamos de volta para fazer mais uma consideração a respeito do livro do Primeiro dos Reis, capítulo 18, onde nós estávamos considerando o profeta Elias na série Tem Fé Igual a de Elias? E aí, só recapitulando, no vídeo anterior nós encerramos no momento em que o profeta Elias foi se reencontrar com o rei Acabe, que queria matá-lo, tanto o rei Acabe quanto a rainha Jezabel. E aí nós vimos que foi um ato de coragem quando o Criador, quando o Eterno, o Senhor Jeová, disse para Elias: vai e se apresente a Acabe, que eu vou fazer chover de novo. Elias não ficou com medo, pensando talvez, o quê? Mas Acabe quer me matar e está me mandando ir lá falar com ele? Com certeza vai me trucidar lá no meio de todo mundo. Mas diz o versículo 2 de 1 dos Reis 18, que Elias foi apresentar-se a Acabe. No meio do caminho ele se encontrou com o profeta, com o Obadias, que era servo lá de Acabe. E aí Elias garantiu: pode ir, Obadias, fala para ele que eu vou me apresentar a Acabe. E aí Acabe foi se encontrar com Elias e nós paramos aí, Como seria esse encontro entre o rei Acabe, o rei idólatra, que queria matar os profetas de Jeová, e o profeta Elias, que havia ficado lá em Sarefá, em Sido, durante o período da seca, que ainda estava acontecendo. Bem, vamos então ao 1 dos Reis, capítulo 18. Nós havíamos encerrado a consideração no último vídeo dessa série, no versículo 16, que terminou dizendo assim: assim Obadias foi ao encontro de Acabe e o avisou. Então Acabe foi ao encontro de Elias. Nós queremos extrair aqui, dessa parte que nós vamos ler, a partir daqui, perceba a personalidade de Elias, como nós citamos no vídeo anterior, um homem com sentimentos iguais aos nossos, como diz Tiago 5,17, que vivia altos e baixos, momentos em que ele era intrépido e tinha coragem, ausência de medo, e outros momentos em que Elias tinha receios, medos, o que pode acontecer com qualquer ser humano, pois ele era um homem, carne e osso, como nós. 1 dos Reis, capítulo 18, veja agora os versículos 17 em diante. Assim que viu Elias, Acabe disse: é você aquele que está causando essa grande desgraça em Israel? Ou seja, a seca, a ausência de chuva durante os anos, desde que Elias disse que não ia chover mais, trouxe muita desgraça, desolação ao reino das 10 tribos. E o rei atribuiu a Elias, porque foi da boca dele que saiu a palavra, de que não ia chover. Será que Elias ficou com medo? Será que Elias se encolheu? Será que ele assumiu a culpa? O que será que ele fez? Olha o que diz aí o versículo 18 e pense ao ler esse trecho. Você teria coragem de fazer isso, de falar dessa forma? Diz aqui, 1 dos Reis 18, versículo 18. Então ele respondeu, Elias falando: não fui eu que causei essa desgraça em Israel. O culpado é o Senhor, o rei Acabe, e a casa do seu pai, porque abandonaram os mandamentos de Jeová e seguiram os Baalins. Agora convoque todo Israel ao Monte Carmelo e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado, que comem à mesa de Jezabel. Olha a coragem de Elias de dizer: não fui eu que causei essa desgraça não, rei Acabe. Foi você e os seus antepassados, a casa do seu pai. Vocês é que trouxeram essa desgraça por desobedecer a Jeová os seus mandamentos nas Escrituras. Olha que coragem, que intrepidez, que denodo para defender a adoração verdadeira. E ainda pediu para ele levar os 450 profetas de Baal e os outros 400 que adoravam no poste sagrado lá para o Monte Carmelo, onde acontece uma coisa fantástica que nós vamos considerar mais para frente. Mas daqui queremos extrair a franqueza do profeta Elias em falar. Ele não se escondeu porque estava falando com o rei, não faltou com respeito, mas ele disse, foi o Senhor, é o pronome de tratamento, o Senhor rei, respeitosamente ele se dirigiu a ele, mas
jogou a culpa, na verdade, revelou que a culpa era de Acabe. Nós devemos, ao defender a verdade da palavra de Deus, ao falar das Escrituras Sagradas, ter convicção da nossa fé, falar com fervor, mas com respeito, claro. Lembrando um princípio que veio agora à mente aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. 1 de Pedro 3, versículo 15 diz assim, santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a sua esperança, para a esperança que vocês têm. Fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Então, ao defender a nossa fé, diz aqui o apóstolo Pedro, por inspiração, ele diz que nós devemos estar sempre prontos para fazer essa defesa. Mas essa defesa deve ser feita com brandura e profundo respeito, como fez aqui o profeta Elias, com profundo respeito em relação ao rei, a quem ele se dirigiu como Senhor, embora ele fosse o profeta de Jeová. Mas ele não usou sua função para pisar em cima de Acabe. Acabe tinha que prestar contas, mas a Jeová, não a Elias. Elias era só o porta-voz. Em João, no Evangelho, vamos ver alguns exemplos aqui que Jesus manifestou essas mesmas atitudes e inclusive ele disse para nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós deveríamos manifestar essas qualidades de Elias aqui na nossa vida. Veja só, em Mateus 10, do 16 ao 22, ele diz: eu os envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Então nós devemos ser pessoas que têm discernimento, que sabem como agir, como se comportar, como Elias foi ali, né? Ele foi firme, embora ele tivesse brandura, inocente como uma pomba, né? Uma pessoa com respeito. Tenham cuidado com os homens, pois eles os entregarão aos tribunais locais e os açoitarão nas sinagogas deles. E vocês serão levados diante dos governadores e reis por minha causa. Esse detalhe é importante. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus são perseguidos por causa de Jesus Cristo. Não é por causa de uma religião. Não é porque ele é membro de uma determinada religião que um verdadeiro cristão é perseguido. Ele é perseguido porque ele segue a Cristo. Então, quando você ouvir alguém dizer assim, ele perseguiu fulano porque ele é da religião A. Ele perseguiu fulano, aquele governo está perseguindo aquelas pessoas porque eles são da religião B. Por isso é que eles são verdadeiros. Não. Os verdadeiros cristãos são perseguidos porque eles seguem a Cristo. Não é porque eles carregam a placa de alguma religião. Não é porque eles têm o nome de uma denominação religiosa. Assim como o profeta Elias. Qual era a denominação religiosa de Elias? Simplesmente ele era servo de Jeová. É isso. Servo de Jeová. Em qualquer lugar onde fosse. Então Jesus disse isso. Vocês serão levados perante o governador por minha causa, para darem testemunho a eles e às nações. Agora, o que ele diz aqui é interessante, e é essa cautela que nós devemos ter e tranquilidade, para não ficarmos tão ansiosos. No entanto, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com o que falar ou como falar, porque naquela hora ali será dado o que falar, o Espírito Santo, que Jesus prometeu. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai, que fala por meio de vocês. Além disso, irmão entregará irmão e pai ao seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. Muitas vezes os filhos ficam contra os pais, que seguem a Cristo. Muitas vezes membros da família ficam contra o membro que segue a Cristo. É porque ele segue a Cristo que eles ficam contra ele. Por isso ele é verdadeiro. Não é porque ele entrou para uma religião A ou B, mas é porque ele segue a Cristo. Há uma grande diferença aqui, e é importante que você perceba. Quando alguém é perseguido porque é de uma religião, então a perseguição é por causa da religião, A ou B. Mas quando a pessoa está seguindo o que a Bíblia diz e é perseguida, então ele está sendo perseguido por causa de Cristo. É diferente. Porque a religião A ou B pode criar suas doutrinas e regras, que não têm base bíblica.
E a pessoa que é membro daquela religião vai seguir aquelas doutrinas, independente de ter base bíblica ou não. Quando ela for perseguida, ela está sendo perseguida por causa daquelas doutrinas, não por causa da Bíblia. Percebeu a diferença? 22. E vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Em João, no Evangelho, 16, versículos 2, 3 e 4, Jesus fala ali que muitos que perseguiriam os verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, não seguidores de homens, não seguidores de placas religiosas, muitos perseguiriam os verdadeiros cristãos achando que estão prestando um serviço a Deus. Muitos os expulsariam dos lugares, muitos ficariam sem falar com eles, muitos iriam os ostracizar, fazer com que suas famílias ficassem divididas, os membros de religião A ou B, contra aquele que quer seguir a Cristo, achando que estão fazendo um serviço a Deus. Mas você consegue perceber a diferença? Se for como Elias e tiver a coragem, a intrepidez e a fé no nosso Criador, o autor das Escrituras Sagradas, com certeza você vai conseguir, assim como Elias, até aqui nós vimos, né, está sendo bem sucedido, mesmo com ameaça de morte, mesmo vendo muitos dos seus amigos, profetas, sendo assassinados, ele está ali, de frente ao rei, dizendo: é culpa sua por não obedecer a Jeová. É essa fé que nós queremos ter. Por isso o tema é: você tem fé igual a de Elias? Elias era um homem com sentimentos iguais aos nossos, como diz Tiago 5,17. Mas então o que aconteceu? Depois que Elias propôs o desafio dos 450 profetas de Baal, os 400 homens que se curvavam no poste sagrado, ia ao Monte Carmelo, o que Elias ia fazer? O que nós podemos aprender ainda mais do profeta Elias? Vamos ver isso nos próximos vídeos. Aguarde então. Até lá. Foi um prazer. Até mais.